vamos estar estudando agora a sociedade anônima com os seus principais aspectos, né? A sociedade anônima, ela é o modelo de sociedade, vamos dizer assim, preferido da doutrina e da legislação empresarial a partir da visão liberal, né, que foi consolidada no Brasil com a adoção da teoria da empresa. Por quê? Quando a teoria da empresa e pelo nosso sistema econômico também previsto na Constituição. Então, por quê? Porque quando um país, como o Brasil, define na sua Constituição que o Estado não vai intervir ou não vai atuar diretamente na economia, ou seja, não vai produzir ou fazer circular bens e serviços aí para, vamos dizer, administrar a escassez da vida em coletividade, o Estado, que é o representante mor, né, da coletividade, está dizendo, eu enquanto coletividade não vou fazer isso. Apesar de saber, o Estado sabe, que para ter um país organizado, sem atritos né, com o mínimo de pacificação social, eu tenho que ter um equilíbrio econômico, ou seja, é necessário haver produtos e serviços produzidos e ofertados, né, de maneira a satisfazer a necessidade, a demanda dessa coletividade, sob pena de barbárie, né, cada um por si, buscar o seu direito e tal. Então, a presença, o equilíbrio econômico é importante para que haja pacificação social, harmonia social. Mas o Estado está dizendo, eu não vou atuar na economia. Então, quando o Estado fala, eu não vou atuar, eu não vou produzir, fazer circular bens e serviços, ele está dizendo, indivíduos dessa nação produzam e façam circular tudo que vocês precisarem para sobreviver. Coloco na mão de vocês. E quando nós imaginamos que vamos depender, então, de pessoas com boa vontade ou com interesse em acumular riqueza, que queiram arriscar patrimônio, produzir, fazer circular bem serviço, a gente fica na mão de seres humanos com todas as suas emoções e fragilidades e comportamentos que são, às vezes, irracionais e incompreensíveis, né? Não são tão próximos da realidade. Quando nós, então, nos deparamos com uma situação dessa, a gente pensa que o destino econômico de um país está meio que subjetivizado, né, dependendo das emoções dos empreendedores. Já quando nós criamos sociedades anônimas, essa subjetividade vai embora. Porque numa sociedade anônima, o que eu tenho? Um capital que ajuntado, né, por diversos investidores, e esse capital vai bancar um projeto de produção e circulação de bens e serviços, remunerando quem investiu ali. E esses investidores não colocam na gestão do negócio as suas emoções. A gestão das SAs normalmente é técnica, ela é formada por profissionais do mercado que atuam tecnicamente, friamente, com as regras do mercado, não com as emoções, né, das suas próprias entranhas. Aqui e acolá você tem aí algum diretor de sociedade anônima, conselheiro, que tem aí uma certa psicopatologia que não consegue compreender a distância entre a sua atuação técnica e as suas emoções na hora de tomar algumas decisões. Mas como tudo é por maioria, né, quando há alguma emoção sobressaindo, normalmente a razão colegiada acaba prevalecendo. E quando essa razão colegiada da diretoria ou do conselho de administração não funciona, a Assembleia Geral vem e destitui e coloca novos técnicos ali para poder gerir essa pessoa jurídica. Então, o que acontece? No final das contas, a SA, como lá nos Estados Unidos fala, né, uma companhia pública, public company, é uma empresa quase que pública, não no sentido de pertencer ao Estado, mas de pertencer a todo mundo. Todo mundo que queira ser acionista de uma SA, se ela é de capital aberto, pode ser acionista e acaba que a coletividade monta uma instituição que vai produzir, fazer circular bem serviço para satisfazer os seus próprios interesses. Porque o sócio anônimo, o acionista de uma fábrica de automóveis, está bancando a fábrica que vai produzir o automóvel que ele vai utilizar. Então a SA é como se fosse a solução privada que fica a meio caminho entre a coletividade e o individualismo. E por permitir que qualquer pessoa participe dela, acesso a todos os seres humanos, né, inclusive de países diferentes, você acaba tornando meio que pública essa empresa, ela passa a pertencer à coletividade. E qual é a grande vantagem dela? Como era um investimento de capital em que as emoções não influenciam praticamente em nada,
respeitando as regras de mercado, uma SA pode durar 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, trocando acionista, trocando tudo e fazendo um trabalho de forma técnica, produzindo, fazendo circular bem serviço. Por exemplo, a hidrelétrica pode durar a vida inteira. Uma fábrica de automóveis pode, uma empresa do agronegócio, todas, porque a gestão é técnica e eu consigo manter a empresa funcionando. Então a preservação da empresa ela é muito mais poderosa, mais presente, mais palpável, mais possível numa sociedade anônima, porque os acionistas são investidores que colocam a gestão desse negócio na mão de quem conhece e, com isso, o negócio vai produzir, fazer circular bem serviços, atendendo o interesse da coletividade e também permitindo essas pessoas que lucrem com a empresa. Inclusive, no extremo maior, se uma sociedade anônima ficar em crise muito grave, o próprio Estado, atendendo ao interesse coletivo, como diz lá o artigo 173 da Constituição, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, o próprio Estado pode vir comprar ações daquela empresa para socorrê-la e não permitir que aquela produção e circulação de bens e serviços cesse. Até isso pode ser feito, né? O Estado pode entrar para resgatar, para salvar, para auxiliar, né? Não é para encampar e ser dono de novo, não, porque a Constituição está dizendo que não é para ser dono, só em situações excepcionalíssimas. Então a sociedade anônima é essa que permite uma permanência da empresa no mercado, uma vez que ela não é dirigida pelo fígado, né? Dos seus sócios, nem pelo coração. É dirigida pela cabeça, dirigida por raciocínios de mercado, até um tanto frios, né? Não é impossível, por exemplo, e acontece até, de sociedades anônimas estarem executando nos seus sócios, porque compraram produtos dela e não pagaram e assim por diante. Então o fato de ser acionista não dá a esse dono de uma ação o poder de agir como se fosse dono sozinho dessa sociedade, dessa pessoa jurídica, e ficar devendo para ela e não pagar, livre de qualquer cobrança. Na verdade, vai ser cobrado normalmente, com frieza, inclusive. Até o sócio majoritário pode ser executado pela sociedade anônima, da qual ele é majoritário, porque ela atua tecnicamente. Ok? Ah, mas pode custar a cabeça do diretor-presidente. Dificilmente o diretor-presidente vai deixar de executar o sócio majoritário, caso ele esteja em dívida com a sociedade, porque ele pode perder a cabeça dele. Aliás, se ele executar, se ele executar o sócio majoritário, ele ganha mais espaço no mercado como sendo um CEO técnico e que pode participar de qualquer outra gestão de qualquer outra empresa. Se ele faz isso, é capaz de ser contratado por outra, porque está atuando como a lei determina. Não há emoção aí, não há privilégio, a questão é um tratamento técnico com regras de mercado, com regras de negócio jurídico, negócio mercantil, sem qualquer privilégio para um ou para outro acionista. Ok? Então, a sociedade anônima, ela é uma sociedade que é anônima justamente porque, nós colocamos aqui, deixa eu ver se está o desenho aqui, não. Vou fazer o desenho aqui para a gente verificar. Ó. Porque ela funciona assim, ó. Eu defino um capital, eu defino um valor que eu preciso para exercer atividade objeto da sociedade anônima. E distribui esse valor em centenas, milhares, até milhões de ações. Então eu distribuo o valor que eu quero receber numa quantidade que eu defino que seja razoável para captar no mercado o dinheiro necessário para compor essa sociedade. Então vamos imaginar que eu precise de um capital social de 10 milhões de reais para poder montar um negócio, uma fábrica de um produto que eu vou exportar para o mundo inteiro. Eu pego esse capital social que eu preciso e divido em ações que terão, caso o capital seja fixo, valor nominal idêntico. Divido por 1 milhão de ações. Cada ação custa R$10. Então, cada ação aqui, quem quiser ser acionista tem que pagar R$10. E qualquer pessoa pode vir dizer assim, eu quero essa ação para mim. Qualquer pessoa pode adquirir ações de um SA, 1, 10, 1000, 100 mil, e aí vai por diante. E aí, quanto quiser. Né? Vamos imaginar que 3 pessoas compraram tudo, A, B e C. A, B e C compraram, então essa sociedade, essa SA aqui vai ser a SAD. Tá? O que caracteriza essa sociedade, o que difere ela das demais? O fato de que cada um desses acionistas aqui, A, B e C, estão assumindo responsabilidade individual pelo valor de emissão das suas ações.
tá? As ações que ele adquire, ele responde por elas de forma individual e limitada. Ou seja, a responsabilidade nessa sociedade ela é subsidiária. Eu só vou poder cobrar de A, de B e C depois de esgotado o patrimônio de D. Tá? E quando eu for cobrar de A, B e C, eu cobro de A só o que A se comprometeu. Eu não cobro de A aquilo que B se comprometeu. Lembro que na limitada, o sócio, além de responder pela própria cota, garante a cota dos demais. Na anônima, ninguém garante ninguém. Cada um só responde pela sua própria obrigação. Ok? Eu não posso querer cobrar de um sócio o valor que o outro se comprometeu. Então será individual e limitada ao valor de emissão das ações. Presta atenção, subscritas ou adquiridas. Qual é a diferença? Subscritor é o sócio que adquire a ação no dia em que ela é criada. Ele assume ela, fala, emite para mim. E sócio adquirente é aquele sócio para quem alguém vendeu a ação. É aquele sujeito que não adquiriu a ação no momento em que ela foi criada. O sócio adquirente, vamos colocar aqui o sócio J, ele comprou de C, ele é adquirente. Tá? O sócio C é sócio subscritor. Sócio subscritor é sócio fundador. Ok? Então, vejam, na sociedade anônima, cada acionista responde pelo valor da sua própria ação e valor de emissão, se ele adquiriu essa ação no momento em que ela foi criada, ele é um acionista subscritor. Se ele comprou de alguém, sem ser no momento em que ela foi criada, ele é um acionista adquirente. Ambos respondem do mesmo jeito. Se é subscritor, se é adquirente, respondem do mesmo jeito. Detalhe, segundo a lei, quando o acionista subscreve a ação, ele pode pagar apenas 10% do valor dessa ação, integralizar 10% e ficar devendo 90%. Isso se fez no ano de 74, quando a Lei 6.404, 76, Lei das SAs foi publicada. Nós estávamos saindo de uma crise, a crise do petróleo de 73. Muitos países estavam com dificuldade de encontrar capital, financiamento internacional, uma desconfiança dos mercados, uma coisa assim complicadíssima. O Estado não tinha como bancar tudo. Vamos dizer assim, o reaquecimento da economia. Então a 6.404 vem e diz assim, olha, vamos pegar na própria poupança popular esse valor que eu preciso para reabrir empresas e tal. E para isso vamos permitir que quem subscreve capital social pague 10%, em um determinado prazo paga o restante. Eu tenho que colocar gente investindo aí e tal. Então colocamos os 10%. Era muito comum adquirir ações e pagar só 10% do valor dela. E era comum também, por exemplo, o sócio C que vendeu para o J, nós colocamos aqui no desenho, ele chegava e falava assim, ó, eu estou comprando 10 mil ações, R$10 cada uma, R$100.000. Vou pagar 10% disso, fico devendo os R$90.000. Então ele pagava 10, ficava devendo 90. E antes mesmo de pagar os 90, de dar o prazo para pagar os 90, ele alienar a ação para J. Não precisava estar integralizada para alienar para J. Aí a lei fala assim, quando a ação é alienada e ela não está 100% integralizada, o adquirente é que passa a ser o responsável por integralizá-la. Só que o alienante ainda responde por 2 anos, até 2 anos após a alienação, pelo que falta para a integralização. Então, quando C vende para João, C vendeu para João, vamos dizer que ele então assumiu R$100.000. Ele comprou 10 mil ações a 100 mil. Ele pagou 10 e ele deve 90 mil. Quando ele transfere, ele ainda está devendo 90 mil. É R$9 de cada ação, né? Mas como ele tem 10 mil ações, ele está devendo 90 mil. J agora é quem vai ter que pagar os 90 mil. Só que a lei fala que ele vai responder solidariamente com o J pelos 90 mil por 2 anos. Essa é a única hipótese de responsabilidade solidária na sociedade anônima. Responsabilidade solidária entre sócios só nessa hipótese. Que hipótese, professor? Responsabilidade do sócio alienante com o sócio adquirente pelo valor que faltava integralizar das ações que ele transferiu. Passados 2 anos, ele fica exonerado e a SA só pode cobrar do J, do sócio adquirente. Ok? Então é assim que funciona, a responsabilidade é essa. Tá? Ou seja, se todos os sócios integralizarem 100% do capital social, nenhum responde por mais nenhum centavo perante a sociedade.
E se eu tiver desconsideração da personalidade jurídica, eventualmente, que pode alguém abusar, né? Essa desconsideração só vai alcançar sócios identificáveis e que tocaram a gestão da sociedade. Quem são os sócios identificáveis no SA e que tocam a gestão da sociedade? O sócio que é eleito para a diretoria ou para compor o conselho de administração. Ou ainda o sócio majoritário ou controlador, se houver. Esses aí, em caso de consideração, é que serão alcançados, tá? É possível, mas a regra é não alcançar o acionista normal. O anônimo normal é aquele que é anônimo mesmo. E o anormal, o que seria anormal aqui, o que toca a gestão, o que se identifica, porque ele vai para a gestão da sociedade, ok? O ideal é sempre a gestão técnica, tá? Então tá aí. A sociedade anônima, ela está regulada, apresentada no Código Civil em 2 artigos, o artigo 1088 e 1089, mas esses artigos já remetem a 6.404 e 76, que é onde efetivamente nós temos as regras das sociedades anônimas. Estão todas colocadas na 6.404 e 76, tá bom? A sociedade anônima obrigatoriamente vai usar a denominação, por motivos óbvios, né? Os sócios são anônimos, ela é anônima, como é que eu vou colocar nome de sócio na denominação? Tá? Mas é possível colocar aqui, eu já explico o asterisco aqui, vou falar um detalhe aqui sobre a denominação. Como é que eu escrevo a denominação de uma SA? A lei estabeleceu 5 critérios, né? Ou eu coloco CIA abreviado no início do nome ou no meio do nome, ou por extenso, também no início ou no meio do nome. Posso usar também SA abreviado no começo, no meio e no fim, ou sociedade anônima por extenso no começo, no meio ou no fim do nome. Tá? O detalhe é que a expressão companhia ou CIA, caso estejam ao final do nome, não identificam uma SA. Não é SA se o CIA estiver no final. Por quê? CIA ao final do nome quer dizer que há outro ou outros sócios e não se trata de uma sociedade anônima. Então, se eu colocar o CIA ao final do nome, não é SA. Companhia também ao final do nome não é SA. Ok? Aí tem mais um detalhe da nossa legislação, alterada em 2022. Olha só. Nossa, cadê a alteração? Está aqui, ó. A Lei 14.382 de 2022, no seu artigo 14, detalhe que essa lei nasceu primeiro como uma medida provisória, a MP 1085, de colocar a data certinha aqui, em vez de colocar só o ano, MP 1085, de 27/12/2021. Essa MP alterou o artigo 1160 e 1161 do Código Civil, tá? E MP que foi convertida na Lei 14.382. Essa lei é do dia 27 de junho de 2022 e esses 2 artigos foram alterados para dispensar ou tornar facultativo, né, no nome não só da SA, mas também da comandita por ações, da designação do objeto social. Isso aqui era uma obrigatoriedade, tá? Mas a lei vem agora e diz assim: a sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, do jeito que nós colocamos ali, por extenso, abreviadamente, facultada a designação do objeto social. Não é mais obrigatório, nem na anônima, nem na comandita por ações, a designação do objeto social. Tá? Então, a Lei 14.382, de 2022, está liberando a designação. Tá? E mais, ainda, para efeito de registro, na junta comercial, o nome empresarial pode ser o CNPJ, mais tipo de empresa. Como assim? Pelo que a legislação atual determina, eu posso ter a empresa 00453 201/0001
00 SA. Olha o nome. Eu posso substituir o nome pelo CNPJ, tá? Então, só para fazer uma aplicação prática, uma empresa que a gente conhece bastante, há alguns anos atrás, o nome dela era Companhia Vale do Rio Doce. Desculpa. Companhia Mineradora Vale do Rio Doce. Se não era assim, era para ser assim o nome. E eu penso que é exatamente esse o nome que nós tínhamos. Hoje, atualmente, então, aplicando as regras atuais, a mineradora Vale do Rio Doce, hoje se chama apenas Companhia Vale. Veja que eu não preciso colocar em nenhum momento que é SA, porque companhia no começo quer dizer que é uma SA. Tá? Então, quanto à formulação do nome, a lei está dispensando dizer qual é o objeto, e também eu posso dar até só o CNPJ para identificar a sociedade anônima. Atualmente é o que diz a legislação. Tá? Com relação à denominação, a gente está dizendo que nome de pessoa, eu não vou colocar nome de pessoas no nome da sociedade, vou colocar uma designação e colocar SA ou CIA, tá? Agora, nome de pessoa que contribuiu, vou colocar assim, ó, isso aqui é uma expressão só para identificar qualquer outro fenômeno que ajudou a empresa a entrar nos prumos, a ser registrada, a existir. Então, nome de pessoa que contribuiu para o sucesso da empresa pode constar sem caracterizar firma social. Em outras palavras, só para deixar claro, a Lei 6.404/76 diz que quando uma pessoa, de alguma maneira, contribuiu para a existência, sucesso, funcionamento daquela empresa, a sociedade anônima poderá fazer constar do nome empresarial o nome dessa pessoa, ou de duas pessoas, ou 3 pessoas, sem que isso configure esse nome como uma firma social a identificar uma sociedade anônima. Vai continuar sendo a denominação, mesmo que coloque o nome da pessoa lá. E o fato de colocar o nome da pessoa lá não quer dizer que ela responda de forma alguma pelas obrigações da sociedade anônima, ok? Os acionistas podem ser tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, tranquilamente, tá? Porque quando eu tenho responsabilidade limitada, pessoa jurídica pode ser sócia. Quando eu tenho responsabilidade ilimitada, pessoa jurídica não pode ser sócia, tá? A administração pode ser feita por qualquer pessoa e, basicamente, ela é feita por 2 órgãos. A diretoria, só para deixar claro também, né? Pode ter 1 ou mais diretores, também isso é novidade da nossa legislação. Diretoria de 1 só, tá? 1 ou mais. E eu tenho o conselho de administração. Aí o conselho tem que começar com 3, né? Para ser um conselho tem que ter pelo menos 3, porque eu tenho que ter votação e tenho que ter a possibilidade de não empatar. Então, conselho de administração e diretoria vão compor a administração. De preferência, a governança corporativa diz que, de preferência, não sócio. Para evitar conflito de interesse e para dar transparência para a sociedade anônima, eu precisaria que os diretores não fossem sócios, porque o conflito de interesse parece evidente. Sobre a administração, também nós tivemos alterações na Lei 6.404, eu queria destacar essas alterações aqui, que são aquelas alterações importantes que a gente pensa que pode vir numa prova, né? Primeiro, apenas pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração. Qual é o problema aqui, gente? Imagina uma pessoa jurídica que seja sócia majoritária de uma SA. O que ela gostaria de fazer? Ela gostaria de ser eleita PJ no Conselho de Administração. E aí ela vem e indica
um representante. Aqui no conselho, ela vai indicar um representante que seja pessoa natural. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que se eu eleger a pessoa jurídica para compor o conselho de administração ou para compor uma cadeira da diretoria, a Assembleia não sabe quem ela está elegendo. Ela sabe que está elegendo a pessoa jurídica, mas não sabe quem é a pessoa natural que vai assumir aquela cadeira. E se eu eleger a pessoa jurídica, eu dou a ela o poder de colocar quem ela quiser naquela cadeira, inclusive persona não grata, pessoa que pode detonar com a empresa, mas se for eleito e eu posso eleger pessoa jurídica, eu posso fazer isso. Ela poderia fazer isso sem qualquer problema. E alguém fala, mas ela só quer o interesse da sociedade e tal. Sim, no momento ela quer, mas se ela controlar o interesse dela, ela pode colocar alguém que acabe com a gestão da sociedade anônima. Então, é necessário que os membros, que os acionistas que compõem a Assembleia Geral da SA saibam que eles estão colocando ali, quem é o sujeito ali, o DNA, o CPF que está sendo colocado ali. Por quê? Porque é cargo de confiança, né? Cargo que tem muita liberdade para atuar. Então, dependendo da pessoa jurídica ser eleita, se ela pudesse ser eleita, como era anteriormente, ela poderia manobrar de diversas maneiras, trazendo prejuízos graves para a própria sociedade anônima, tá? Então, tem que ser pessoa natural. O eleito tem que ser pessoa natural. Então, o que faz a pessoa jurídica se ela quiser participar do conselho de administração? Ela indica a pessoa natural que será eleita. É indicado por ela, mas é uma pessoa natural específica, que não pode ser retirada senão pela Assembleia. Se eu puder eleger pessoa jurídica, ela tira e coloca quem ela quiser na vaga dela, sem qualquer consulta aos demais acionistas, sem qualquer consulta à Assembleia de Sócios, tá? Já se é uma pessoa natural eleita pela Assembleia, só a Assembleia pode retirar essa pessoa natural. A posse desse administrador, pessoa natural, né, que resida ou tenha domicílio no exterior, fica condicionada à constituição de representante no Brasil, que resida no Brasil, com poderes para representá-la até no mínimo 3 anos após o término da sua gestão na sociedade. E essa pessoa que vai ser sua representante deverá ter poderes expressos para receber citações de ações judiciais e citações e intimações no processo administrativo da CVM. Tá? Então, tem que ser pessoa natural e tem que ter esse endereço no Brasil. Tá? Se for sócio, pessoa que resida no exterior. Ok? Então, quanto à administração, normalmente vamos querer pessoas não sócias e se esse não sócio mora no exterior, ele só vai poder tomar posse depois que indicar o seu representante legal para, aqui no Brasil, permitir que ele seja citado e intimado em processos judiciais ou administrativos, tá bom? Então, só para fechar aqui um detalhe importante, que eu queria deixar claro para os senhores, ó, se eu tenho aqui, tá lá o sócio A, B e C. A diz que daria 20 mil, B 30 mil, C 40 mil. Então eu tenho aqui uma sociedade anônima D com capital social, só para ilustrar, tá? Capital social de 90 mil reais. Lembrando sempre, capital social é o capital que vem do bolso dos sócios. Aqui está o escudo da autonomia, né? Registrou, ganhou autonomia. E aqui é um SA. A sociedade tem o seu patrimônio, tá aqui, vou separar aqui as cotas para ficar 20, 30, 40. 20, 30, 40. Vamos imaginar que o C pagou tudo, D não pagou nada, B não pagou nada, ela não pagou nada. Está aqui o patrimônio social. A SA está funcionando com um patrimônio de 200 mil reais. Aí, de repente, vem aqui credores que cobram 300 mil. Lembra o nosso desenhozinho sempre? Vai cobrar sempre da sociedade D, a anônima. A sociedade D, a sociedade anônima, enquanto sociedade, pessoa jurídica, responde ilimitadamente, vai pegar todo o patrimônio, vai pagar aqui 200 mil, ainda resta 100 mil para cobrar. Na hora de cobrar aqui, os credores só vão poder cobrar de B 30 mil e de A 20 mil. Não integralizaram. De C, não cobra nada, por quê? Porque ele responde só pelo valor das ações dele, e ele já integralizou todas as ações e não há responsabilidade solidária. Então vai arrancar aqui 50 mil, que é os 20 mais os 30, de A e B. Esse 50 mil vai pagar aqui, e o restante aqui é calote.
Estou destacando aqui para mostrar, esse é o esquema de cobrança numa sociedade anônima. O acionista responde só pelo valor que ele se comprometeu junto ao capital social. Pagando isso, está liberado de qualquer obrigação, ok? Vamos passar adiante com as demais explicações sobre sociedades.